Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Sicoob. A cheia do Rio Doce provocou estragos na fazenda do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, lá em Linhares. O INCAPER é responsável pela elaboração e execução de programas e projetos que proporcionam o desenvolvimento rural sustentável no Espírito Santo. Um instituto muito importante, principalmente para a nossa região, onde o agronegócio é fundamental para a economia. Quarta-feira é dia da coluna Gestão e Liderança, comandada pela Roberta Cato. Nós antes tínhamos a relação de empregado-empregador única, né? Então era aquela coisa, eu trabalho nesta empresa e tá tudo bem. Alguns tinham aquele trabalho de final de semana, uma contribuição, o bico, né? Que podia às vezes acontecer. E você sabia que a agricultura familiar, além de gerar renda e melhorar a qualidade de vida no campo, também oferece alimentos de qualidade para o consumidor? Do campo para a mesa do consumidor. Boa parte dos alimentos disponibilizados para o consumo da população vem da agricultura familiar. Mas você sabe como funciona? Tem ainda um bate-papo sobre economia solidária. Começou de uma forma muito interessante, porque eu me mudei do Rio para o Espírito Santo, chegando aqui não me adaptei muito bem, e comecei a fazer trabalhos comunitários na Igreja Católica, lá em Itapuã. A agricultura familiar, além de gerar renda e melhorar a qualidade de vida no campo, também oferece alimentos de qualidade para o consumidor. E tem produtor que nem sonha em trocar o campo pela cidade. Do campo para a mesa do consumidor. Boa parte dos alimentos disponibilizados para o consumo da população vem da agricultura familiar. Mas você sabe como funciona? Existem algumas regras. A propriedade tem que ter no máximo 20 hectares. A gestão é compartilhada pela família e a atividade produtiva tem que ser a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor tem uma relação particular com a terra, que é ao mesmo tempo local de trabalho e moradia. A diversidade é outra característica do setor, que muitas vezes alia a produção de subsistência a uma produção destinada ao mercado. Seu Valdir sabe bem disso. Nascido e criado no campo, escolheu a agricultura familiar como forma de garantir a segurança alimentar. Na propriedade, próxima de Ceilândia, ele, a esposa e os filhos plantam frutas e milho. Para quem gosta, principalmente eu que sou filho, neto e bisneto de produtor nascido e criado na roça, se você me colocar num apartamento, você me mata. É um prazer produzir produtos de boa qualidade, orgânico, e colocar na mesa do brasileiro. A Emater dá apoio aos produtores rurais, observa o que é feito e presta assistência técnica sobre as políticas públicas. Também acompanha e orienta sobre as melhores técnicas de plantio e criação de animais. A Emater elabora projetos de crédito, no caso de forma gratuita, né, para os produtores rurais que se enquadram como familiares, né, então eles têm essa gratuidade aí nas elaborações. Eventualmente alguns processos, como aqui Pro Rural, que também é uma política de benefícios aqui do GDF, as próprias compras públicas, que a Emater dá uma força muito grande. O resultado de tudo isso é garantir que seja levado ao consumidor um produto de maior qualidade. A gente não usa agrotóxico, a gente procura as maneiras ideais de conservação do solo, né? Então isso também, além da gente, da agricultura familiar, levar uma mercadoria, um produto de boa qualidade para a mesa do brasileiro, né? Ela é saudável também. Agora a gente vai mostrar para você os estragos provocados pela cheia do Rio Doce na fazenda experimental do INCAPER, em Linhares, no norte do estado. O INCAPER é responsável pela elaboração e execução de programas e projetos que proporcionam o desenvolvimento rural sustentável no Espírito Santo. Um instituto muito importante, principalmente para a nossa região, onde o agronegócio é fundamental para a economia. Porém, as fortes chuvas e a cheia do Rio Doce recentemente afetaram bastante as pesquisas realizadas na fazenda experimental aqui em Linhares. Nessa última enchente, nós tivemos aqui vários experimentos
né, nas quais eles foram perdidos, né, alguns 100%, outros tiveram as plantas, né, danificadas, e agora a gente tem que recuperar, né, esses experimentos que foram perdidos aí. Este era o cenário poucos dias atrás. Na fazenda, só era possível entrar de trator. Estudos que estavam sendo feitos em várias culturas, como café, cacau e pimenta, foram comprometidos. Um prejuízo técnico e financeiro. A gente já fez um levantamento aqui na fazenda e aí nós já temos uma estimativa aí de perdas em torno de R$90 mil, que a gente vai, né, ter que refazer esses experimentos, começar, né, alguns começar do zero e outros a gente vai ter que dar uma continuidade, mas isso acaba atrasando um pouco aí os nossos projetos. Aqueles projetos eles são financiados por órgãos de fomento, né, principalmente a FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo, e cabe que a gente, quando aprova esses projetos, eles têm um período, né, de vigência. Então a gente tem o início e o término. Então quando acontece uma situação dessa, a gente acaba atrasando mais, né, para entregar esses resultados aí para o produtor rural. Desapontado, o Renan nos mostra a situação dos projetos após o alagamento. Alguns serão retomados do zero, outros podem ser aproveitados de forma parcial. Por sorte, as estruturas em que estavam os alojamentos e os laboratórios foram preservadas. O café, o experimento aqui de café, como ele não ficou totalmente submerso, né, algumas plantas que acabaram morrendo. O cacau ele tem essa característica, né, pela de área alagada, então ele consegue resistir mais tempo ao alagamento, então a gente praticamente não perdeu as plantas, né? Nós tivemos perdas nesses experimentos também com a parte de sistema de irrigação, né, a parte de adubação que você acaba fazendo e acaba lixiviando, perdendo também. Então a gente tem esse tipo de perda, né, nesse sentido. Em relação às nossas estruturas, né, aqui dos laboratórios, a parte administrativa, nenhuma dessas estruturas ela sofreu, né, com essa enchente. Então a gente tem, né, não tivemos prejuízos nessas estruturas, então foi menos danoso, vamos dizer assim, né? Em algumas áreas da fazenda experimental do Incapé, a água chegou a 1 metro de altura. E um dado deixa os pesquisadores preocupados. O período de tempo entre um alagamento e outro está diminuindo, por conta do assoreamento do Rio Doce. A gente tem alguns estudos, né, até dos colegas do próprio Incapé aqui, pesquisadores, né, que a gente tem uma média, aí, uma estimativa de a cada 7 anos ter uma enchente maior. Então a gente teve uma enchente grande em 2013, né, que choveu muito em Minas Gerais, choveu muito no Espírito Santo, e a gente já estava esperando, né, que essa enchente poderia vir, né, novamente esse ano. A gente teve uma enchente em 2020, um pouco menor do que essa, né, e estamos tendo agora em 2022. Então o período entre essas enchentes, né, está diminuindo também. Isso a gente pode notar, tem a ver também com a questão da calha do rio, né, devido ao assoreamento, né, o rio vai ficando mais raso e mais largo, então quando as chuvas, né, elas têm intensidade maior, o risco de ter enchente acaba se tornando maior também. O jeito agora é retomar os trabalhos e tentar recuperar o tempo perdido. Está no ar a coluna Gestão e Liderança, comandada pela minha amiga e competente Roberta Cato, a nossa especialista em gestão de cooperativas, atende as maiores cooperativas do Espírito Santo, atende também as maiores cooperativas do Brasil, podemos falar assim, Roberta? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por mais uma vez a gente criar esse espaço tão generoso, né, para as cooperativas. A gente tem contribuído tanto e trazendo sempre tendências. Tendências. No programa passado, a Roberta falou sobre as 7 tendências do RH para o ano de 2022. Nós falamos um pouquinho sobre todas as 7 e agora a gente começa a destrinchar. Roberta, primeira tendência, vamos destrinchar ela. O novo emprego? Exatamente, o novo emprego, o novo modelo de trabalho, né? O que acontece? Como demos ali um spoiler, como você disse, nós antes tínhamos a relação de empregado-empregador única, né? Então era aquela coisa, eu trabalho nesta empresa e tá tudo bem. Alguns tinham aquele trabalho de final de semana, uma contribuição, o bico, né? Que podia às vezes acontecer. O que acontece? As relações foram mudando, as pessoas foram por uma necessidade, às vezes para complementação de salário, ou até por uma percepção de novos talentos. Acontece, né? Poxa, eu gosto de ser músico, mas eu também sou jornalista, eu posso ter as duas carreiras.
E aí a gente começa a perceber cada vez mais uma abertura a múltiplas carreiras, né? Isso é muito bacana, a pessoa descobre, às vezes ela tem uma segunda fonte de renda ou uma relação diferente que contribui, que dá prazer para esse colaborador. A questão é como é que eu lido com isso dentro das organizações. Será que a organização pode tirar proveito desse talento? Em alguns momentos, sim, mas é uma relação que a gente precisa ter clareza de que pode ser benéfica, mas algumas regras têm que ficar um pouco mais claras. Até um tempo atrás, algumas empresas até colocavam no Código de Conduta e Ética que não poderiam ter uma segunda exclusividade. Isso era muito comum para nós, jornalistas, né? Então, que a gente trabalhava só em um lugar e para um lugar. E para um lugar. Isso muda, porque as pessoas elas já falam assim, não, mas eu tenho essa relação e essa daqui também de trabalho, né? E as empresas começaram a ter que se adequar a isso. Isso é bom para o mercado. É bom para o mercado, é bom para o colaborador. Muitas vezes a pessoa consegue, dentro dessa segunda carreira, ter uma realização pessoal. Então, às vezes eu tenho um profissional que trabalha numa área de consultoria, mas também escreve, por exemplo. E aí, dentro da escrita, ele tem um outro prazer, uma outra relação que talvez seja mais afetiva, né? Então, pode ser uma contribuição, pode fazer muito bem para o colaborador, dentro do ponto de vista de satisfação e também de ganho financeiro, né? Então, a relação com essas empresas é que eu preciso aprender que isso é normal e que vai acontecer daqui para frente, né? E que se eu forço uma relação a dizer assim, eu quero a exclusividade, eu talvez perca um grande talento. Então, é melhor aproveitar isso, entender em que momento que eu trago isso para dentro, né? E como que a empresa muda a chavinha? Se ela sempre fez daquele jeito e agora precisa mudar? Então, ela precisa mudar porque não tem uma segunda forma. Se ela não muda, o que pode acontecer é dela acabar perdendo esse talento, né? Da pessoa perceber que ela prefere a segunda carreira. Então, é muito mais interessante quando eu consigo perceber e conciliar, né? E existe um momento certo para a gente perceber isso? Normalmente, a pessoa começa a ter uma relação, olha só, isso eu já vi em algumas empresas. A pessoa cria um segundo perfil, ela começa a trabalhar, ela comenta com outro colega. E aí é importante que o RH, percebendo isso, chame para uma conversa e fale, olha, não tem problema nenhum, desde que você respeite alguns trâmites, porque afinal, você tem uma relação contratual, você tem uma relação de prestação de serviço. Então, isso também é interessante para quem está assistindo e é o colaborador, que tudo bem, desde que você não deixe que uma relação impacte na outra. Ou seja, eu não estou fazendo nada de errado, a empresa sabe o que eu estou fazendo, mas eu tenho dia, horário e local para fazer isso. Exatamente. O que não dá, durante o meu horário de expediente, eu estou atendendo e organizando uma festa de casamento, porque no final de semana eu também atuo como cerimonialista. Não pode. Não pode, né? Então é uma relação realmente que precisa ser clara, mas respeitosa para que todo mundo fique feliz. Isso tem que ser de boca ou tem que estar em contrato? Em alguns casos é interessante, principalmente quando de alguma forma isso pode vir a impactar horários, riscos. Às vezes você tem uma relação de trabalho, né, na segunda carreira que envolve uma viagem constante, alguma coisa, e isso pode acontecer desse colaborador sofrer um acidente ou sofrer alguma consequência que pode impactar no trabalho que ele assumiu de segunda a sexta. Isso foi muito comum durante a pandemia, desses novos talentos se despertarem. E isso vai ser tendência em 2022. Isso vira uma tendência, mas a pandemia ela fez muito esse processo porque a pessoa não tinha muito o que fazer fora do horário. Então ele trabalhava e o horário dele falava, poxa, eu também gosto aqui de fazer um artesanato. Vamos fazer? Vamos fazer, vamos vender. Por que não transformar isso numa segunda renda? Eu descobri que eu gosto de escrever, por que não começar a produzir conteúdo, né? E isso acaba se tornando uma segunda carreira. Ó, dica boa da Roberta, hein? Como eu disse lá no início, Roberta só vem aqui com dica boa, então, se você tem um segundo talento, trabalha numa empresa, por que não deixar isso claro para outra empresa? Que você gosta e que você faz. E aí, tudo fica certo, as coisas ficam acertadas e você é feliz nos dois empregos. Nos dois empregos, o melhor de cada mundo. Semana que vem a gente fala sobre o quê, Rô? No próximo encontro, é como é que a gente vai reter esses talentos, principalmente com múltiplas carreiras. Tá vendo? É uma coisa casadinha com a outra aqui. Roberta, obrigado mais uma vez, tá? Até a semana próxima. Que vem. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo e nós já voltamos.
Economia solidária, esse é o assunto da nossa entrevista hoje aqui no Mundo Cooperativo. Por isso, eu recebo aqui no programa a Jovita Maria dos Anjos, ela que é coordenadora de um grupo produtivo de mulheres chamado Artes Mimo. E a gente quer saber um pouquinho da história dessas mulheres empreendedoras. Jovita, bem-vinda ao programa. Muito obrigada pelo convite. E eu estou aqui para poder falar um pouco da nossa jornada desde 2014 na economia solidária. Como tudo começou, Jovita? Começou de uma forma muito interessante, porque eu me mudei do Rio para o Espírito Santo, chegando aqui não me adaptei muito bem, e comecei a fazer trabalhos comunitários na Igreja Católica, lá em Itapuã. E lá na Igreja Católica eu conheci a Lé, que é evangélica, que também fazia trabalho, e a Leila, que também é católica, prestava serviço lá. E de lá a gente se estendeu para outra igreja, que é uma igreja do Nazareno, lá em Itapuã também. E dali conheci mais duas meninas e ali a gente juntamos e fizemos um empreendimento Artes e Mimos e entramos para a economia solidária. E para quem está em casa, poder entender um pouquinho, o conceito de economia solidária, ele ruma para qual sentido? Qual que é o verdadeiro significado da economia solidária? Porque a economia solidária é um conjunto de tudo, né? A gente tem que pensar no bem viver, no coletivo. A gente faz assim, tudo que é feito é decidido em conjunto. Nós compramos tudo em conjunto, produzimos em conjunto, vendemos em conjunto e dividimos o lucro em conjunto. Quase uma cooperativa. Quase uma cooperativa. Quase uma cooperativa. Sendo que na cooperativa tem uma liderança, tem chefe, tem coisa assim. Nós não, nós estamos totalmente autônomos e independentes. A gente tudo é decidido no coletivo ali. E você trouxe para a gente aqui alguns exemplos de trabalhos que vocês desenvolvem. Eu, como você pai agora, já estou de olho aqui, porque tem muita coisa ligada ao universo infantil. E a nossa Catarina já estava de olho nesse urso maravilhoso feito pelas artesãs de Vila Velha. Isso tudo é feito manualmente por vocês? O urso, ele é uma costura criativa, é feita à máquina. Esses bordados são bordados computadorizados, também são feitos à máquina, mas também fazemos à mão, ponto de cruz, ardange, ponto reto, crochês. Qual é a sua profissão, Jovita? Formação? Isso. Advogada. E de onde vem o dom do artesanato? Sou filha de alfaiate. Tá explicado, tá explicado. E vocês participam de feiras pelo Espírito Santo, mostrando um pouquinho desse trabalho de vocês. Sim. Normalmente nós participamos de todas as feiras da ADELES. A gente participa do edital, concorremos, né, normalmente como todos, e normalmente a gente entra assim nas feiras. Uma feira ou outra que a gente fica fora da ADELES, aí a gente faz uma reunião no grupo, ou compra um espaço dividido com outro empreendimento, ou quando dá um preço acessível, nós dividimos só entre nós 5 mesmo, mas a gente sempre está nas feiras. Vocês estão na ativa desde 2014. 2014. 2019 veio a pandemia. E aí, Jovita, como foi? Como está sendo enfrentar essa pandemia para vocês? Olha, por incrível que pareça, a gente de 2019 para cá, a gente se dedicou mais à parte infantil, de enxoval de bebê. E a gente, mesmo não estando fazendo feira, nós tivemos bastantes encomendas em casa. Aí o que acontece? Devido à pandemia, com muito medo, dividia os serviços, cada um fazia na sua casa e entregamos as encomendas. Nós trabalhamos a pandemia inteira, graças a Deus. E vocês também têm um local fixo onde vocês trabalham e onde vocês vendem as peças? Normalmente eu falo que os encontros do Artes e Mimos é no Varanda ali, que é na minha casa, lá em Itapuã. Mas assim, agora devido à pandemia, eu só separo, a gente pega as encomendas, separa atividades para cada uma e cada uma leva, faz em casa. Porque não estava dando, né, para a gente ter contato uma com a outra assim direto. Mas trabalhamos a pandemia inteira, graças a Deus. E qual que é a importância de ter uma agência como a ADELES para poder apoiar o micro e pequeno empreendedor e as associações, o pessoal da economia criativa, num momento como esse, que é um momento complicado, que é um momento de pandemia, e antes da pandemia também? Olha, eu só tenho a agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo, eu em nome do Artes e Mimos, né? Porque esse período todo que nós estamos dentro da pandemia e tudo, a gente foi incentivado pela ADELES.
O nosso gerente, que é o Renato, que é o gerente de economia solidária, o Renato, ele é uma pessoa maravilhosa, super atencioso, a pandemia inteira atendeu a gente por telefone. Lá na Aderes, eles têm muito boa vontade, assim, incentivam muito. E, inclusive, a máquina de bordar foi conseguida através de um edital da Aderes, essa bordadeira, que nós fazemos esses trabalhos. A Aderes tem sido foi um fator de divisor de águas no Artes e Mimos, porque antes nós trabalhávamos e vendíamos só na comunidade. Depois que nós entramos para a economia solidária e nós trabalhamos diretamente com a Aderes, nós participamos de todas as feiras, inclusive Guarapari. Vocês acabam expandindo horizontes. Muita coisa. E me diga, calendário de feiras para 2022 já tem? Já pode contar? Para onde vamos encontrar o Artes e Mimos? Eu pretendo participar de todas, né? Até porque agora com as 3 vacinas, a coisa já está mais assim. Eu pretendo participar de todas, mas eu ainda não tive acesso. Mas tem as feiras que são as feiras que acontecem anualmente, né? Que é a agricultura familiar, a Arte Santo, Sabores da Terra. Essas aí, com certeza, o senhor Gavini não deixará a gente de fora. E vocês estarão lá presentes, com certeza, né? estaremos lá presente na Aderes, né? Para a gente poder encerrar, perspectivas para 2022. O que vocês esperam desse ano que está começando? Olha, eu pretendo aumentar bastante a nossa produção e aumentar os pontos de vendas, que nós também temos alguns lugares que a gente deixa a mercadoria em consignado. Então, né? Conta para quem está em casa. Nós temos uma feira até no interior do Rio de Janeiro, que é São Francisco Tabapuana. Eu deixo lá na feirinha com a amiga, que é parceira nossa lá. O Artes e Mimos entrou em consenso, a gente deixa essas peças lá. Ultrapassando fronteiras. Ultrapassando fronteiras. Na verdade, divisas. Divisas, né? Nem a fronteira. Ultrapassando divisas. Que é pertinho. E outros pontos de venda? O Artes e Mimos no momento só está lá. Só está lá. E Itapuã ou com as meninas lá na Ilha da Conceição, com a Leia e a Elisa. Quem quiser encontrar vocês também tem Instagram? Olha só, o Instagram nós fizemos o Instagram, mas ainda não postamos. Mas a gente trabalha muito pelo WhatsApp. Ótimo. Quer deixar um número? Deixa aí o número pra gente. É 98115-2206. Então tá bom. Jovita, queria agradecer demais a participação. Parabéns pelo trabalho. Dê um abraço às meninas em meu nome. Será entregue. Vocês são sempre muito bem-vindas aqui. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho, porque é um trabalho lindo. Muito obrigada a vocês. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sinoticias em sinoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí no canto da tela. Quer saber o que acontece nos bastidores? Quem são os próximos entrevistados do Mundo Cooperativo? Então fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no @bpfaustino ou nos nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV Sim. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e a gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá! Tchau! Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi.